I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Ignoro como começar este podcast, desconheço como terminá-lo, e se fosse sincero convosco a ponto de vos eriçar os pelos dos braços, diria que, entre uma coisa e outra, há uma impossibilidade de dizer seja o que for. Seria muito mais fácil se eu conseguisse pôr o tracinho por extenso e dissesse aqui jaz um podcast chamado Império das Aspas. Nós chorávamos, gritávamos, bracejávamos, fazíamos o nosso melhor número de carpideira que ensaiámos bastas vezes nas redes sociais e em situações ocasionalmente reais, do domínio do palpável. Aplaudiam, choravam connosco, o número cessava, ia cada um à sua vida e suspeito que o mundo não sofria abalo nenhum. No entanto, essa hipótese ainda se me figura inviável. Antes de atirar a toalha ao chão, gostaria de ser eu à maneira da dança contemporânea e de ensaiar essa queda, bastas vezes. Umas vezes mais treinado, outras vezes menos, o cansaço puxa-me de um sítio para o outro como se a vida fosse um barco no meio de um oceano que vai ensaiando uma turbulência em crescendo. E vamos de um sítio para o outro, de um sítio para o outro. E nós que até em terra firme fazíamos questão de dignificar a nossa ausência de enjoos, começamos a perceber que não somos assim tão diferentes dos demais e que o mar não é o palco onde esta carne está habituada a brilhar. E esta luta entre o sol firme, em que nós podemos brilhar, falsificar uma vida, fazer de conta que nós somos firmes, onde podemos exibir uma verticalidade. Só que essa verticalidade só se pode dignificar ou só pode ser exibida sem mácula num terreno movediço, no mar. A verticalidade precisa de ser posta à prova, caso contrário pode ser uma ilusão. É um holograma de verticalidade. Para dizer que não há forma de começar nem de acabar, hoje não vou focar-me num livro, em princípio, dado que não há guião e posso ir por aí caso a língua fique destrambelhada e comece a galgar os chocalcos da previsibilidade. Aquilo que mais ou menos tenho na cabeça é ocupar-me com uma ideia que me tem vindo a semi-assombrar durante os últimos dias, que tem que ver com a obsessão de certos escritores, mas mais propriamente poetas, em relação aos temas, e como isso fica visível nos poetas sobretudo. Porquê? Porque o poeta tem este tique, à falta de melhor expressão, e eu disse-o para baixar aqui um bocado o tom, podia correr o risco de começar a inchar numa espécie de grandiloquência que faz as cerimónias para o vácuo. Não é para aí que eu quero ir. Importa-me sim falar da obsessão dos poetas, e isso fica muito visível na obra completa deles, que é um padecimento que costuma acontecer à maioria deles no final da vida. A obra completa é um extenso calhamaço que é uma espécie de prefácio para o epitáfio que há de vir, mas não há de demorar muito. Um belo diagnóstico. Aparece a obra completa do poeta, o gajo está a dar as últimas. Esquecendo esse lado, o poeta que vai chegando às mejinhas em livros mais ou menos pequenitos, há uns maiores, outros menores, mais depurados, menos depurados, como nos pode passar algum pelos pingos da chuva, ou mesmo lendo todos, o facto de não os lermos de enfiada pode obrigar-nos a este juízo que é mais tenso do que parece. Se nos armarmos em agrimensores e se quisermos, qual personagem de Kafka, perceber os limites, a extensão do território. No entanto, quando a obra fica completa, uma ousadia obra completa é sempre uma obra inacabada, na medida em que, se o escritor pudesse, tinha feito outra coisa. A obra possível. A obra completa é a obra possível. Ficam anuas obsessões. Creio que isso não difere muito da pessoa típica, da pessoa paisana, que não se atira para as folhas com vista a pôr a carne por extenso, a tentar agarrar o papel de biógrafo do sangue. No caso do poeta, quando a obra é reunida, a forma como ele trabalha as obsessões diz muito da estatura dele. Depois há quem tenha mais, há quem tenha menos. Se o poeta não conseguir ir até ao fundo nas suas obsessões, fica sempre um bocadinho
à falta de melhor expressão, inconsequente. O Herbert Welder é um daqueles, tem muitas opções, é como se fosse uma fera que regrediu até o início, onde ainda a palavra estava ali a estrabuchar, a ensaiar as primeiras sílabas, resgatou essa fera que ainda não tinha conhecido domesticação alguma, nem de ouvir dizer, e pegou nessa fera e levou-a até aos nossos dias. É um itinerário de uma fera que não se deixa domesticar por nada. Uma fera cantante, há ali uma fronteira. Servidões, dá-se conta que o seu período fértil está prestes a chegar ao fim, depois há uns capítulos, ainda em vida e postumamente, de uma fera reformada que, embora reconheça o seu passado, é um passado que é sempre incansável. O nosso passado tem sempre pernas para andar. E à medida que se afasta, nós vamos mitificando e ao afastar-se vai perdendo detalhes, vai-se tornando a história de outra pessoa. Aquilo que era nosso torna-se uma civilização antiga. Os últimos apiadeiros do Herbert Welder são outro registro. É o registro de uma fera reformada. Tem noção que foi uma fera, mas já se ocupa de outras coisas. Já não está para estar agachado na savana durante horas à espera de um sinal de fraqueza daquele e daquele animal. Já não está a peças práticas. É alguém que encolheu a selva porque já não está a peças correrias. Eu estou a ler um livro de uma poeta, Poesia Reunida dessa poeta. Comprei a Poesia Reunida porque há uns anos li um livro avulso e gostei, não a ponto de causar uma fricção narcótica, para usar as palavras da Natália Correia, mas pelo menos despenteou-me algumas convicções que eu tinha naqueles dias ou naquela semana, e só isso já serviu para estabelecermos uma relação que eu quis repescar há uns tempos e que me dei conta que afinal foi um erro de percepção. É a prova dos 9, a obra completa é a prova dos 9 no que toca à opção, no que toca à estatura. Há opções que ficam visíveis. Ao verificarmos a trajetória dessas opções, damos-nos conta do caminho que foi percorrido. Isto, estou a falar num registro tautológico, mas eu estou aqui a pensar em cima do joelho. Até onde é que o poeta consegue levar as suas opções? Nesse exemplo, eu fico com a impressão que a opção tornou-se um recreio. Quase uma forma infantil de brincar com as opções. Ficou ao meio caminho. Não consegui levar as opções até ao final da noite. Cada poeta tem as suas opções. Há poetas que estão sempre agarrados à infância, outros à velhice, à morte, Borges, Labirinto, Tigres. Cada um tem as suas opções. Ao pôr os livros todos, supondo que há uma ligação, e esta ligação cronológica é aquela que mais favorece os livros, vemos a estatura, percebemos a oficina do poeta, percebemos as repetições frutíferas e as repetições infrutíferas, e todos os sucessos e os fracassos da oficina ficam a nu. Sem esta ligação poderíamos correr o risco de dizer este poeta percorreu não sei quantas maratonas. Quando juntamos os livros todos, percebemos o alinhamento das opções e percebemos realmente, porque é possível quase medir o trajeto de cada opção, damos-nos conta, este poeta só andou à volta do quarteirão e nem deu muitas voltas. Tentou articular uma ideia que se afigurava grande, articulou-a de várias maneiras, andou a brincar, ali às vezes até com o lugar da ideia, às vezes aparece mais à frente, mais atrás, no meio, de lado, a cavalo noutra ideia, mas nunca consegue dissecar essa ideia. Foi uma derrota flagrante contra essa opção. A opção, segundo o meu entendimento, é um rival que espera de nós a nossa melhor luta. O desfecho desfigura o poeta. Podemos fazer umas divisões. Há poetas que ganham em ter a obra reunida. Um livro cresce com outro livro e cresce com outro livro. A soma dos livros dão livros que não estão na obra. E depois há poetas em que a soma das obras se anulam. Há livros negativos. Negativos no sentido em que come o outro livro. E até do ponto de vista poético podia ser engraçado. Era sinal que havia uma depuração entre os livros. Mas não é nesse sentido.
É no sentido em que a obra encolhe. Aquilo que se afigurava como singular, aquilo que nos arrebatou, afinal vai sendo diluído uma e outra vez. Aquilo que é uma espécie de simulação de epifania, uma simulação de farol, uma simulação de estrela, às tantas é um coro de luzes afónicas e póstumas que chega a nós já como um lamento. Aquilo que me dou conta é que fui ludibriado. Como na altura vi uma pinga de luz e acreditei ver nessa pinga de luz uma estrela, acreditei que se fosse rebobinando o trajeto desse pingo de luz ia encontrar uma estrela que me cativaria, mas eu fui rebobinando, fui recuando até encontrar a estrela e não havia nada. Havia apenas uma grande noite que nem sequer nome tem. Vou ler aqui algumas coisas de Natália Correia. Nasci de me verem sempre de soslaio. Os que tudo envenenam com a sua vida amarga não têm paladar. Não ficarei nos charcos como um bicho, a devorar-me na sombra do meu gesto. A minha vida não me foi enunciada. Comia até achar o seu sabor. Isto são partes avulsas, isso não fazem parte do mesmo trecho, do mesmo poema. Esta capacidade de revolta que a poesia tem e a arte tem, vocês julgam ver a pequenez na minha estatura, mas esperem um pouco, vocês fizeram brotar a minha verdadeira estatura. Esse desdém, esse desprezo, esse fazer de conta que eu não existo, é aquilo que vai obrigar-me à metamorfose. Não me tentem encasular num destino. Vocês não vieram de Delfos. Até ao próximo Império das Aspas. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever,